de hoje, né? Muito bem, povo do Senhor, você está enxergando aí? Você consegue ver? Vamos falar hoje desse capítulo, já chegamos ao capítulo 13 do livro Educação Doméstica. Antes de eu começar o texto, eu queria só dizer uma coisa para vocês. Ao ler os livros de Ellen White, do Espírito e Profecia, eu entendia que o livro mais pesado de ser lido é o livro O Grande Conflito. Isso é verdade. Mas, irmãos, eu não sabia, com todo o carinho que eu digo para vocês, eu não sabia que esse livro, Lar Adventista, seria um livro que o inimigo estaria tão irado quando nós começássemos a estudá-lo. Essa semana passada foi uma semana muito cruel, vocês alguns já sabem do que aconteceu, né? Eu mencionei aqui, vocês também participaram de um culto da madrugada onde o inimigo se manifestou. E não apenas isso, famílias aí a situação está pesada. Por quê? Porque a gente começou esse livro, nós tivemos quase 22, 23 casamentos nessa semana passada. Então, o Satanás está irado, 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 irado. E eu não sabia que esse livro ia causar como é que eu posso falar? Essa ira toda no inimigo. Eu sabia que quando a gente lê o Grande Conflito, ele se ira demais e faz de tudo para que você não termine de ler esse livro. Esse aqui eu não sabia. Mas eu digo a vocês, esse livro é maravilhoso. E devido a tudo que está acontecendo e as pessoas estarem aprendendo, o inimigo está irado, irmão. Irado, irado, irado. Por isso que eu digo para você, ore a Deus, brinde sua casa, pede para que Deus brinde sua casa, para que o inimigo não tenha poder sobre o seu lar. Tá certo? Então tá aqui, ó. Educação doméstica, um assunto que para as mulheres é muito caro, os homens muitas vezes não gostam do assunto, mas é importante que todos nós tenhamos a responsabilidade em entender este assunto, tá bom? Então, essencial preparo para o casamento. E vamos ver o que diz aqui, ó. Página 87 diz: sob nenhum pretexto deve o compromisso matrimonial ser assumido antes que os candidatos tenham conhecimento dos deveres da vida doméstica prática. A esposa deve ter cultura mental e boas maneiras que a qualifiquem para educar corretamente os filhos que lhes forem dados. Olha que maravilha, né? Olha que interessante. Então aqui diz que de forma nenhuma o casal pode assumir esse compromisso sem que eles tenham conhecimento dos deveres do lar, dos deveres domésticos. É importante que a esposa e o esposo tenham um conhecimento e também tenham uma cultura mental de boas maneiras para poder educar os filhos corretamente. Aqui diz assim, ó, muitas senhoras, irmãos, consideradas bem educadas, que são diplomadas com distinção em algumas instituições de ensino, são o que, irmãos? Olha esse detalhe, ó, vergonhosamente ignorantes nos deveres práticos da vida. Que forte esse texto, né? São destituídas das qualificações necessárias para a devida regulamentação da família e por isso mesmo é essencial a sua felicidade. Podem falar da elevada posição da mulher e seus direitos, mas elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira posição da mulher. Percebeu? Você entendeu esse texto, irmãos? Então, aqui Deus está levando muito a sério os deveres domésticos. E muitas pessoas, no desejo de crescer, desculpa, pelas suas aspirações intelectuais, as suas aspirações profissionais, esquecem muitas vezes dos deveres domésticos. E nós já lemos aqui, você vai lembrar, que se tem algo que Deus leva em consideração, são os deveres domésticos também, não é verdade? Ou seja, você pode alcançar qualquer coisa, mas se você é, não tiver ali o controle da sua casa, não seja uma pessoa que tenha ali consiga trazer regras ao seu lar. Não seja uma pessoa que aprendeu a cuidar do seu lar, você fracassou com o trabalho doméstico e o trabalho do lar. Aqui diz assim, ó, é direito de toda filha de Eva ter conhecimento completo dos deveres domésticos, receber educação em cada departamento do trabalho caseiro. Toda jovem, irmãos, deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar a posição de esposa e mãe, possa governar como uma rainha em seu domínio. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos, dirigir os empregados e, se necessário, irmãos, ministrar com as próprias mãos as necessidades do lar. Olha que interessante isso, né? Eu já vi pais, mães aconselhando os filhos de uma forma completamente contrária a essa daqui. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, você vai estudar
porque você não vai lavar um prato em casa, você não vai fazer uma comida, você vai só pagar, você vai fazer só isso. Tem gente que fala assim, né? Aqui diz assim, ó, que se for necessário, que a pessoa consiga fazer tudo com as próprias mãos, as necessidades do lar. Se tiver condições de pagar, aqui diz, ó, que dirija bem os empregados. Ou seja, existe a possibilidade de você ter empregados, mas que você saiba conduzir bem isso, mas que também você saiba fazer as coisas. Então é importante existir aí uma capacitação, existir um ensino e também um cuidado com essa posição de esposa e de mãe. É seu direito compreender o mecanismo do corpo humano e os princípios de higiene, os assuntos relacionados com o regime alimentar e o vestuário, trabalho e recreação, e outros pormenores sem conta que intimamente dizem respeito ao bem-estar da sua casa. É seu direito, mulheres, que está falando para mulher, né? Obter tal conhecimento dos melhores métodos de tratar as enfermidades que possa cuidar dos filhos quando enfermos, em vez de deixar seus preciosos tesouros nas mãos de enfermeiras e médicos estranhos. Olha que forte. Então é importante ter esse estudo, esse conhecimento prévio, para que quando você casar, ou que você já é casado, que você busque ter essas informações, para que assim você possa tratar no seu casamento a questão do vestuário, a questão do trabalho, da recreação, da higiene dos filhos e também métodos de tratar enfermidades que possa cuidar dos seus filhos enfermos, ao invés de colocar na mão de qualquer pessoa que às vezes você não conhece. As jovens, irmãos, entendem ser coisa servil, cozinhar e fazer outros serviços domésticos. E por isso, muitas jovens que se casam e têm cuidado da família, pouca ideia possuem dos deveres que pesam sobre a esposa e mãe. Deviam ser uma lei que os jovens não se casassem enquanto não soubessem como cuidar dos filhos que vieram formar sua família. Deviam saber como cuidar desta casa que Deus lhe deu, a menos que aprendam com respeito às leis que Deus estabeleceu em seu organismo. Não podem, irmãos, compreender seus deveres para com Deus ou para consigo mesmo. Percebeu? Aqui diz que as jovens, muitas pensam que saber cozinhar, fazer outro serviço, é uma coisa servil, é um trabalho servil, e elas não querem mais fazer isso, né? Já vi muitas pessoas dizendo, eu não vou casar para fazer em casa nada. Já viram isso também, né? Se quiser que contrate uma empregada. Tem pessoas que falam assim. Obviamente, se tiver condições de contratar uma empregada para fazer as coisas na casa, não é um pecado, não é uma regra, a mulher está ali, tem que trabalhar fora, trabalhar dentro de casa. Agora, uma coisa é certa, a mulher precisa conhecer esses assuntos. Então, você que tem filhas, ensine seus filhos, né? Ensine seus filhos a cuidar bem do lar, a cuidar bem deles, porque uma das coisas que acontece muito de divórcio hoje, infelizmente, é porque muitas das esposas que casam despreparadas, às vezes não sabe fazer uma comida, não sabe fazer nada, o esposo tem que chegar em casa, ainda tem que fazer, e isso tem causado muito estresse, muitos problemas dentro dos lares. Indispensável a noção de obrigações domésticas. Olha só, aqui diz: muitos ramos de estudo que consomem o tempo do estudante não são essenciais à utilidade ou felicidade. Entretanto, irmãos, é essencial a todo jovem familiarizar-se completamente com os deveres de cada dia. Sendo necessário, uma jovem pode dispensar os conhecimentos de francês ou álgebra, ou mesmo de piano, mas é indispensável que aprenda a preparar um bom pão, confeccionar vestidos graciosamente adaptados e executar eficientemente os muitos deveres atinentes ao lar. Percebeu? Irmãos, isso aqui é uma mensagem que ela só pode ser compreendida na sua plenitude se você estiver buscando a espiritualidade e o bom e a harmonia do seu lar. Porque muitas pessoas ouvem isso daqui e ao invés de criar um desejo pelo zelo dentro do lar, elas começam a criar uma aversão pela palavra. Porque elas começam a dizer, isso aí eu já não gostei. Esse assunto eu já não gostei. Esse negócio de ficar aprendendo sobre fazer comida, cuidar de roupa, atividade do lar, isso aí não é para mim. Eu já vi pessoas dizendo isso. Mas esse conselho aqui, irmãos, é para aquela pessoa que quer realmente ter um casamento abençoado. Quem quer ter um casamento abençoado sabe muito bem, irmãos, que isso aqui é muito importante para o lar. Você concorda com isso ou não? O que você diz? Você acha que é importante ou não acha? É muito importante. Você vai perceber, irmãos, que muitos problemas acontecem dentro do lar justamente por causa dessa negligência com os trabalhos domésticos. Acontece muitos problemas, negligência com os trabalhos domésticos. Então é muita briga, às vezes, nos lares por causa disso,
né? Eu tenho pessoas próximas que e eu já vi reclamações, muitas reclamações, dizer assim, rapaz, eu tô já estressado. Eu falei, por quê? Cara, eu chego em casa, ainda tenho que fazer as coisas de casa, a esposa tá lá deitada, dormindo, não faz nada. Ainda tem que limpar a casa, tem que fazer, até lá minha roupa eu tenho que lavar, né? E a esposa, quando chega lá, ele vai reclamar, a mulher vai falar, se tu pensa que tu casou para ter uma empregada, não é assim também não. Tem gente que diz, né? Tem mulher que fala isso. Então, cada uma tem que saber mais ou menos o que está buscando dentro do lar. Eu estou falando aqui para pessoas que são sábios e sábias, que entendem que precisa existir uma harmonia dentro do lar e que também entendam que Deus, de alguma forma, está nos ensinando isso daqui, né? Para muitas mulheres, isso aqui vai ser um oásis, ou seja, vai ser uma mensagem que vai fortalecer, vai trazer paz e vai trazer alívio. Para outras, vai trazer rebeldia. Aí você decide o que você vai querer. Se você vai querer ser rebelde à mensagem, ou se você vai olhar para isso aqui e vai dizer: realmente isso aqui tá faltando no meu lar. Realmente eu estou sendo rebelde ao conselho. Realmente meu casamento está sendo muito difícil dentro da minha casa, porque parte de mim é essa situação, muitas vezes essa atitude de não querer fazer nada, de querer achar que eu estou. é, Numa posição onde eu não tenha que fazer nenhum trabalho doméstico, e isso tem causado problema no meu casamento. Então reflita, irmão, reflita com muito carinho, com muita sabedoria, faça uma reflexão da sua própria vida e veja se de alguma forma isso aqui não tem atrapalhado o teu casamento. Nada é de maior importância para a saúde e felicidade da família toda, né, do que a habilidade e inteligência por parte de quem cozinha. Olha esse que é assunto interessante. Aí eu já andei na casa de alguns irmãos, já comi da comida de vocês, sei que vocês são boas cozinheiras, né? Mas, irmãos, pensa numa coisa que traz infelicidade é quando você vê uma família onde a mãe, por exemplo, não cozinha bem, não sabe cozinhar. Se o pai não souber também, meu amigo, a hora do almoço, aquele vez de ser aquela alegria dos filhos lá ao redor da mesa, querendo comer, com aquela alegria, comer a comida da mãe. Senão fica aquela tristeza, aquela comida ruim, ninguém quer saber de comer, né? Eu lembro que quando eu casei, eu falava pra minha esposa, eu falei, ó, eu não sei como é que é a tua comida não, mas tu sabe que eu gosto da comida da minha mãe. E a minha mãe, ela tinha um feijão que é diferente do feijão da minha mãe, né? A minha esposa faz um feijão cheio das cores, de um monte de coisa mesmo ela faz. Ela gosta de fazer um feijão cheio de verdura, de tudo. Já a minha mãe, ela faz um feijão mais simples. Mas como nós, filhos, somos acostumados, então, meu amigo, o paladar quer saber daquele feijãozinho lá. E quando vai comer o outro, mais diferente, às vezes sente falta, né? Que nem meu pai. Meu pai fazia uma comida e só ele faz daquele jeito. Aí uma vez eu cheguei em casa e falei assim pra minha esposa: eu queria tanto que você fizesse uma comida igual a do meu pai. Aí ela olhou pra mim e falou assim: então pede pra ele fazer. Ela não tava muito mansa nesse dia, não, viu? Eu acho que ela pensou, eu acho que ela pensou que eu tivesse, eu acho que ela pensou que eu tivesse criticando a comida, mas não tava, é gostosa a comida dela. Mas aquela comida em especial, o meu pai faz de um jeito que é diferente. Então, assim, traz alegria, traz ou não traz? Você vê os seus filhos animados ao redor da mesa, sabendo que a tua comida ali é gostosa. Não é legal, gente? É legal ou não é? Dá um aceno com a cabeça de vocês aí, deixa eu ver se é. É muito legal. Então, diz assim: pelo alimento mal preparado e insalubre, pode-se impedir e mesmo arruinar não somente a utilidade dos adultos, como também o desenvolvimento das crianças. Percebeu? Pelo alimento mal preparado e insalubre, pode-se impedir e mesmo arruinar não somente a utilidade dos adultos, como também o desenvolvimento das crianças. Provendo, porém, alimento adaptado às necessidades do corpo e ao mesmo tempo apetitoso e saboroso, poderá fazer tanto no sentido bom quanto faria em direção errada, agindo contrariamente. Assim, de muitas maneiras, a felicidade da vida liga-se à fidelidade para com os deveres comuns. Percebeu, irmãos? Então, coisas simples, deveres comuns de casa, pode trazer felicidade à sua vida. Eu fico pensando aqui, a Socorro, ela sempre faz pedido pelos filhos dela, né? E eu já fui na casa da Socorro, tem uma mesa grandona lá, uma mesona grande lá na área dela. Socorro, eu não sei se tu já conseguiu receber todos os teus filhos aí depois que eles já saíram de casa, mas deve ser legal, né, Socorro? Ver aqueles filhos tudo lá batendo no prato, pedindo: bora, mamãe, traz a comida, traz a comida. Eu fico imaginando a Socorro paciente que só dizendo: espera aí. Mas a alegria deles é, Socorro, em poder comer tua comida, que maravilha. Então, gente, é mais ou menos assim, é muito bom quando você sabe que Deus te capacitou para você preparar um bom alimento, para assim você nutrir
os teus filhos, né? É maravilhoso. Então, se você não sabe cozinhar, irmão, se você ainda não aprendeu, procure conhecer, procure fazer um bom alimento para sua família, para sua casa, tá bom? Não seja negligente com isso daí, não. Ah, eu não faço comida, meu filho vai comer só salsicha frita com arroz. Não faça isso, irmão. Analisa direitinho, pensa, faça uma boa dieta, faça ali umas receitas interessantes que vai trazer a alimentação dos teus filhos vai ser boa e você vai saber que você vai estar nutrindo eles, tá bom? Faça isso em nome de Jesus. Atenção aos princípios de higiene. Os princípios de higiene, no que se aplicam ao regime alimentar, irmãos, exercício, cuidado das crianças, tratamento dos doentes e muitas outras coisas semelhantes, devem receber muito mais atenção que ordinariamente se lhes dá. Percebeu? Então, é importante que nós, pais, você que vai casar, esteja atento aos princípios de higiene, ao regime alimentar, ao exercício, ao cuidado das crianças, ao tratamento dos doentes e muitas outras coisas semelhantes. Então é importante que isso aqui se dê muita atenção, tá bom? Aqui diz, ó, no estudo da higiene, o professor ardoroso aproveitará todas as oportunidades para mostrar a necessidade de perfeito asseio, tanto nos hábitos pessoais como no ambiente. Já falamos sobre isso, né? Ensinai aos alunos que um quarto de dormir, ensinar aos alunos que um quarto de dormir saudável, uma cozinha perfeitamente limpa, uma mesa arranjada com gosto e suprida de alimentos saudáveis farão mais no sentido de conseguir a felicidade da família e a consideração de todo visitante sensato do que faria qualquer porção de mobília dispendiosa na sala de visitas. Você entendeu isso aqui, irmãos? Você entendeu isso aqui? Olha que texto forte. Aqui diz assim, ó, ensinai os teus filhos. Aqui fala alunos é os filhos. Ensinai os filhos, ensinai as pessoas que um quarto, irmãos, de dormir saudável, bem arrumado, uma cozinha limpa, independente do teu nível socioeconômico, uma mesa arranjada com gosto, suprida de alimentos saudáveis, farão mais no sentido de conseguir a felicidade da família do que uma casa cheia de mobílias caras na sala de visita. Percebeu? Então, assim, tenha atenção a esse conselho. Aqui diz: valor da educação prática para as moças. Uma mulher que tenha sido ensinada a cuidar de si mesma está também capacitada a cuidar de outros. Jamais será ela um traste na família, na sociedade. Que forte esse texto, não é? Que forte esse texto, irmãos. Jamais será ela um traste na família, na sociedade. Quando a sorte mudar, haverá para ela um lugar onde ela possa ganhar a vida honestamente e assistir aos que ela depende, ou seja, cuidar também dos filhos, né, e do que elas que dependem dela. A mulher deve ser instruída em alguns mistérios, né, que nós chamamos, que é trabalhos, que lhe permitam ganhar a subsistência se for necessário, tá certo? Então, precisa ser instruída tanto nos trabalhos domésticos como trabalhos também seculares para que possa também ganhar algum sustento. Página 91 do livro O Lar Adventista. Toda jovem, tá? Até agora só falamos de mulheres, né? Mas vai chegar a parte do homem, tá chegando. Toda jovem devia aprender atividades domésticas, seja cozinhar, arrumar ou costurar. Deve ela conhecer tudo quanto seja mister para uma dona de casa, seja sua família rica ou pobre. Então, se sobreviver à adversidade, se sobrevier, desculpa, à adversidade, ela estará preparada para qualquer emergência. Ela é, de certo modo, senhora das circunstâncias. Amém? Amém, mulheres de Deus? Então, tomem esses conselhos como sendo conselhos divinos, pois eles são divinos para mim e para você, para que tenhamos a felicidade. Não é tão importante, irmãos, que nossas filhas aprendam pintura, bordado, música ou mesmo raiz cúbica, ou figuras de retórica, como é importante que aprendam a cortar, fazer e remendar suas próprias roupas ou a preparar o alimento de maneira saudável e apetitosa. Quando a menina está com 9 ou 10 anos, deve-se lhe exigir que tome suas tarefas regulares nos deveres da casa, na medida de sua capacidade e que seja responsabilizada pelo modo como desempenha sua tarefa. Olha que legal, né? Então, vocês que são mães aí, que são avós, levem isso aqui em consideração. Quando tiver 9, 10 anos a criança, já começa a colocar ela para fazer algumas tarefas regulares e alguns deveres de casa. Isso vai ajudar muito no casamento futuro, tanto com o esposo como também com a sogra, né? Porque você já viu aí que tem muitas sogras que às vezes não gosta muito das noras porque vê os filhos sofrendo devido à falta de trabalho doméstico. Então é importante que isso aqui aconteça no seu lar e que você faça, ensine os seus filhos nesse sentido aqui, tá bom? Sábio era aquele pai que, ao ser perguntado o que pensava fazer com suas filhas, ele respondeu: pretendo torná-las aprendizes de sua excelente mãe, que aprendam a arte de aproveitar o tempo e que sejam capacitadas para se tornarem esposas e mães.
donas de casa e membros úteis da sociedade. Pergunta que eu faço a você agora, mamãe, é a seguinte: se fosse perguntar ao teu esposo o que ele gostaria que a sua filha fosse, ele falaria essas palavras aqui? Pretendo torná-la aprendizes da sua excelente mãe? Ou não? Pensa com carinho sobre essa parte, né? Ou seja, para um marido falar isso, é porque ele tem orgulho, prazer em ter aquela mãe ou aquela mulher como esposa, né? Porque ela sabe cuidar, presidir bem a sua casa. Lembre-se, você é a governante do seu lar, mulher, tá bom? Então faça isso com sabedoria. Os esposos em perspectiva devem ser econômicos. Homem algum é desculpado por não possuir habilidade financeira. De muitos homens pode dizer-se: é bondoso, afável, generoso, é um bom cristão, mas não tem qualidades para gerir seus próprios negócios. Quanto se refere ao emprego de capital, é uma criança. Não foi ensinado pelos pais a compreender e praticar os princípios do sustento próprio. Percebeu? Então isso aqui é para os homens. Meus amigos, homens, você pode ser uma pessoa boa, generosa, muito bom cristão, mas muitas vezes, se você não souber gerir os seus próprios negócios, aqui vai te considerar uma criança. Infelizmente, você vai reprovar neste assunto e vai trazer muitos problemas e malefícios para o seu lar. Então, saiba ser econômico, saiba gerir bem os seus recursos, saiba trabalhar bem com a questão financeira para que o seu lar seja abençoado. Conheço muitos homens que gastam mais do que ganham, que fazem o quê? Não têm reservas, que prejudicam o lar e muitas vezes se vê em situações dificílimas. Tem gente que só vive emprestando dinheiro dos outros. Tem homem que só vive emprestando dinheiro dos outros, porque não sabe lidar com algo tão importante que é a economia dentro do lar. Entenda, é importante que você gaste menos do que você ganha, tá certo? Não gaste mais do que você ganha, porque senão você vai estar emprestando de alguém e quando você empresta de alguém, você se torna escravo daquela pessoa, tá certo? Então é importante que você não faça isso. Tenha sabedoria. Deus está te abençoando com essas informações para que você seja um abençoador. Então, irmãos, que eu e você possamos ter isso em mente e que nós possamos gerir bem os nossos recursos, tanto os homens como as mulheres. Ficou claro para você a mensagem de hoje? Você entendeu tudo? Então, o apelo de hoje é: Deus maravilhoso, tenho ouvido e entendido as suas orientações. Me ajuda a ser humilde de coração, para tomá-las como verdade para a minha vida. Abençoe a minha vida e me conceda a paz no meu lar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Então, que eu e você possamos ter a sabedoria para gerenciar o nosso lar conforme a vontade do Senhor. Essas orientações estão sendo úteis para você, irmão? Foram úteis para você, mulher? Então, que Deus seja louvado pela sua vida. E você que nos assiste aí também pelo YouTube, tem muitos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Eu oro para que essas mensagens sejam úteis para você também. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Dá-nos a tua paz. Senhor Deus, a presença do teu Santo Espírito seja constante em nossas vidas e que esses ensinamentos, Pai, não se tornem apenas teoria em nossa vida, mas prática. Abençoe essas mães e esses pais que participam dessa programação pela madrugada e essas que estão nos assistindo pelo YouTube. E que essa mensagem, Senhor Deus, possa impactar a nossa vida positivamente, a ponto de nós realmente não ficarmos felizes e tranquilos sem colocá-las em prática. Então, nos ajuda a colocarmos em prática tudo que nós estamos aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Povo abençoado do Senhor, esse é aquele momento que você libera a sua câmera. Quero aqui agradecer a minha irmã Ana Cristina, que eu estou aqui no lar dela, usando a internet dela, né, na casa dela. Deus te abençoe, Ana, obrigado, viu? E que bênção que nós tivemos juntos hoje aqui, para a glória do Senhor. Vamos então tirar aquela foto linda, dá aquele sorrisão, mostra os dentes aí, ó. Tem alguns que estão querendo rir, não, estão com medo de quê, gente? Será, hein? Não tenha medo, não. Olha só, vamos tirar a segunda foto. Atenção. Amém. Povo do Senhor, que Deus os abençoe poderosamente. Estou sentindo vocês muito quietinhos aí, silêncio. Eu acho que está desligado o microfone. Se tiver, eu já liberar aqui. Pronto, já pode liberar o som de vocês. Mande um abraço para quem você quiser. Amém, pastor.
povo está com Amém. medo de cair em frente. Amém, Bom dia, pastor. Um pastor. abraço aí para toda a família pastoral. Que Deus Amém. abençoe seu dia, seu trabalho. Deus o abençoe a todos. Amém. Bom dia. Amém. Feliz Amém. semana, um bom domingo a vocês. Não vão Amém. hoje, como Deus abençoe cada um. não tem culto à noite. E batismo, né, dia, pastor? bom dia para todos. Bom dia, Bom Paulo. dia. Que é isso? Bom Bom dia, dia, pastor. Até não, amanhã. agora Tucumanduba agora. Eita, glória. A gente vai Bom estar aí, se dia, Deus quiser, viu? pastor. Convidado. Bom dia a todos. Tchau. Povo de Deus. Tchau. Até amanhã, Tchau. em nome de Jesus. Até amanhã. Se Deus nos permitir. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.